E aí pessoal, Canedê Soluções aqui para mais um vídeo aí. Carteira do Mozão. Tava sem lançar os vídeos aí porque tava com uns problemas com os equipamentos. E aí tava complicado para lançar vídeo. Então eu já dei uma organizada na casa. Tava com as obras aí pra... organizando também. E tava foda para fazer vídeo. Mas tamo aí de novo. Viemos para mais um vídeo aí, carteira do Mozão, finalmente aí, ó. Chegamos nos 50k, logo mais vai estar postando aí o vídeo do comemorando. Chegamos nos 50k aí na carteira do Mozão. Tivemos um aporte aí esse mês, um aporte é, teoricamente razoável já, em vista do que a gente aporta todo mês na carteira dela. Então os dois, compramos só dois fundos agora no mês de outubro, que foi o Snag 11 e o CPTS 11. Lembrando, né, visando aí os dividendos, né? Como a gente comprou aí dia 8, a Datacom deles veio logo depois. Ou porcaria de telemarketing. Então a Datacom deles aí vem logo depois, então por isso que eu acabei já fazendo um aporte. Então como vocês podem ver aqui, ó, Snag 11 já contabilizou aí os dividendos e o CPTS 11 também, as cotas atualizadas. Então vamos pro resumo da carteira dela aí. A carteira dela não foge muito do que vem sendo feito aí. A gente tinha uma meta de chegar nos 50k em fundos imobiliários na carteira dela. Chegamos. A gente vai estar vendo a estratégia aí do que a gente vai estar fazendo para 2026. Mas, ao meu ver, ainda esse resto de ano a gente vai aportar só em fundo imobiliário, tá? Então a gente tinha um planejamento de chegar nos 50k em fundo imobiliário, né, eu já tinha falado. E depois a gente migrar para os outros setores, né? Ações, fundo, ETFs, cripto, ETF exterior, ETF global. Mas eu acho que não está na hora ainda. Então eu vou estar priorizando a carteira do Mozão aí só em fundos imobiliários ainda. E pelo menos esse resto de ano. Aí para 2026 a gente já vai sentar e conversar e ver a estratégia que a gente vai estar fazendo aí. Então, por enquanto, seria isso. Os dois aportes são esses, tá? CPTS Snag 11, fundo de papel e fundo de agro. Eu já tenho em mente aí qual vai ser os últimos aportes na carteira dela. Só que como a data com deles é no final do mês, então a gente tem um certo tempo aí para estar aportando deles. Mas não vai fugir disso aqui, tá? O aporte vai ser esse. Rura 11 eu vou comprar 50 cotas, KNHF 11 eu vou comprar 5 cotas, XPML 11 eu vou comprar 5 cotas também. Provavelmente o XPML eu vou comprar ele, vou comprar XPML. Eu vou comprar ele antes do final do mês, porque a Datacom dele, se eu não me engano, é dia 20. É isso mesmo, ó. Depois do dia 15 ele já fica perto da Datacom. Então, provavelmente as 5 cotas de XPML eu compro entre dia 16 e 17 aí para aproveitar os dividendos do mês. Sempre uso essa estratégia aí para não perder os dividendos do mês. Então, a carteira do Mozão finalmente chegou nos 50k, muito feliz aí, foi árdua a caminhada aí, que vocês podem ver aqui, ó, devagarzinho a gente finalmente chegou aí nos 50k, que nem eu sempre falei pra vocês, é possível, devagarzinho os aportes mensal, chegar lá. Hoje a carteira dela tá dividida assim, 30% logística, 20% híbrido, 16% papel, 8% agro, 20% shopping, 6% infra, fundo de infra. Hoje a gente conta com 11 ativos, tem espaço para mais um, que seria fundo de papel, futuramente aí. Por enquanto eu não tenho nenhum fundo ainda em mente para colocar na carteira dela. Seria o KNCR, mas aí eu optei por colocar ele lá na carteira da minha mãe, por ser um fundo mais tranquilo. E como estava sem opção para papel lá na carteira dela, eu acabei escolhendo ele. Como não tem aporte nele na carteira dela, então ele estava livre aí para mim, digamos assim, aportar em outra carteira para não ficar misturando muitos
fundos o mesmo fundo em várias carteiras. Então a carteira do Mozão segue assim, ó. Hoje, maior posição ainda XPLG. Vocês podem ver, ó. Peraí, deixa eu só ver as maiores posições. Segunda maior posição HGBS, depois vem CPTS, KNRI, SNAG, XPML, HGLG, KNSC, KNHF, RURA 11 e a menor posição hoje, as três menores no caso são CDI, que já está acima do VP, então por isso eu dei uma parada de aportar nele. O RURA 11 está abaixo do VP, por isso que ele vai estar sendo um pouco do aporte desse mês. KNHF mesma coisa, está um pouco abaixo do VP e vai ser o aporte desse mês. Aqui por VP, então como vocês podem ver, eu priorizei um pouco essa parte de fundos que estavam descontados. O RURA está descontado, eu aportei. CPTS está descontado, eu aportei. SNAG está descontado, eu aportei. E cadê? KNHF está descontado, eu aportei. E o XPML está descontado, eu aportei. Então eu levo em consideração essa parte do VP aqui também para estar aportando, tá? E aqui na parte de variação, levo um pouco em consideração também. Então, quando o fundo está abaixo do meu preço médio aí do que eu investi nele, eu tento dar uma aportada, porque ele teoricamente está mais barato do que o preço médio dele na minha carteira. Então, o RURA 11 eu dei uma priorizada para aportar, o SNAG 11 também. O KNSC não, porque eu já tinha aportado nele mês passado, então esse mês eu não vou estar aportando. Aí eu dei a preferência para o CPTS 11, que estava até um tempo atrás mais barato do que meu preço médio. Deu uma subida por alguns motivos aí no relatório que eu já tinha lido, por isso também que eu aportei em CPTS esse mês na carteira dela. E mês passado também, vocês podem ver, ó, foi um aporte alto aí de CPTS no mês passado na carteira dela, por causa do relatório dele, que eu dei uma lida lá e tinha uma questão lá que os dividendos dele ia subir. Então seria um ponto interessante ainda de entrada nele, por isso que eu dei a priorizada na carteira dela. Aqui na parte de gráficos. Depois por último a gente vai ali nos proventos, tá? Então aqui já está a divisão. Hoje a maior posição é XPLG, 19%, HGBS 16%, CPTS 10%. Então são as três maiores posições. As três menores 6% KNHF, RURA 5%, CDI 3%. Tudo 100% nacional por enquanto. Na parte de tipo dos fundos, então tijolo hoje quase 60%. A gente tem aquela meta lá que eu já falei, para tudo isso aqui eu sempre olho, tá? Então a gente tem aqui a meta de papel e tijolo, ó. Então tijolo a gente quer ter 70% e papel 30% na carteira dela. Então hoje esse tijolo ainda seria o maior, teria que ter os maiores aportes. E aqui por setores, então logística 26%, a gente aqui no investidor 10 não dá pra gente ter a meta neles. Então a gente tem a meta lá 30%. Shopping tá 23%. Apesar que dá pra me ver aqui também, né? Cadê? Aqui. Então hoje, é porque aqui no Investidor 10 eu vejo o preço de tela, né? Aqui na planilha eu vejo o preço, o valor que eu aportei, a porcentagem que tá. Então às vezes se algum fundo subir, a participação nele vai estar, no setor vai estar maior do que daqui na planilha. Então, mas vamos pela planilha aqui. Logística é 30, tô com 26. Aqui a parte vermelha são os que estão dando aportes da carteira dela. Então no caso, ó, o shopping é 20%, tô com 23, então tá a cor escura aqui já para mim então não tá aportando nele. O agro era 8, eu tô com 14. Aportei um pouco vou aportar um pouco ni RURA e SNAG por estar um pouco descontado, mas teoricamente não era para estar aportando. Como a carteira dela ainda é pequena, a gente infelizmente vai ter essas concentraçõezinhas aí de vez em quando. Em infra é 6%, a gente tá com 3 e não tá dando espaço pra gente tá aportando aí em infra. Porque ele acabou ficando muito, ele subiu um pouco aí demais, né? Ele tá R$108 aí. O preço médio nosso é 103, só que ele está acima do PVP aí, justo dele. Como ele é um fundo de papel, né, teoricamente, a gente tenta não
aportar tanto quando tiver acima do VP. O VP dele hoje é 105,03, mas mesmo ele estando um pouco acima, às vezes eu posso estar aportando nele, tá? Até 103 aqui dá aí para aportar nele, pra gente chegar, só que o meu limite é esse aqui, ó, o preço médio meu nele chegar nessa, cadê? Aqui, nesse valor patrimonial. Então, se chegar nessa aqui, eu já não aporto mais se estiver acima disso, porque senão meu preço médio nele vai estar acima do valor justo dele. Por ser um fundo de papel, isso daí não é tão indicado assim. Para quem está começando, é bom se atentar a isso. Então, do mais é isso. A carteira do Mozão, então, para finalizar, faltou os proventos, né? A carteira já foi mostrada. Parte de divisão, os proventos. Então, fechamos aí o mês de setembro, 439 de dividendos. E outubro a gente já está com 465. Então os dividendos hoje de outubro a gente está fechando com 465. Não fechou o mês ainda, tá? A gente tem mais um pagamento aí, que é o XPML, que nem eu falei pra vocês. Vocês podem ver, ele paga dia 18, a data com dele é dia 18, ele fecha dia 25. Então, depois do dia 25 a gente vai ter os dividendos atual da carteira do Mozão aí. 4,8, mas dá pra ter uma média, 4,65. Se eu não aportar nada no XPML, seria os 4,65 mais esses 32 aqui do XPML. Então, teoricamente, a gente vai estar próximo dos R$ 500 aí na carteira do Mozão. Quem diria, hein? Lembra que eu falei pra vocês aí que lá no comecinho era centavos, reais, 18, 20, 30. Foi subindo, e aqui começou a constância quando eu optei por só deixar fundo imobiliário daqui pra frente, ó. E aí foi indo. E aí só subiu, porque todo mês a gente tá reaportando os dividendos. E hoje a gente tá com quase R$ 500 aí na carteira do Mozão. Muito feliz. Logo mais tem o vídeo da comemoração aí, 50k. Carteira do Mozão bateu 50k aí com aporte de outubro. Então, depois dos dividendos de XPML, vou estar colocando aqui o aporte, que nem vocês podem ver aqui, eu sempre diminuo o valor do aporte, dos dividendos com o do aporte, para mim saber quanto de dinheiro novo eu aportei. Então aqui vocês podem ver, foi 3.800, mais 400 foi dividendo, então foi 3.400, 2.300, menos 400 e pouco, 1.800 e pouco. Então aí eu vou saber quanto de dividendo eu ganhei no ano, quanto de dinheiro novo entrou na carteira do Mozão. Então, do mais é isso, vamos ficando por aqui, se inscreve no canal aí, acompanha os vídeos que a gente vem postando e tamo junto. A gente vem postando uns vídeos diferentes aí no shorts, tá? Sempre de humor, pra você estar vendo um pouco da rotina aí do KNB, que não tá fácil não. Vocês podem ver aí, ó, serviço bravo, não tá molezinha, é areia, é a noite conversando com esse indivíduo aí que vem aí bater papo. E é isso aí. Fechou? Valeu!